Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Araújo e nesta aula nós vamos falar sobre atos e fatos administrativos. Atos administrativos, meus queridos, são aqueles em que ocorrem na empresa constantemente, diariamente, ocorrem na empresa, mas não causam alterações no patrimônio da empresa. Então, são movimentações, são eventos que ocorrem na empresa, mas que não alteram o patrimônio. Um bom exemplo é contratação de funcionários, contrata a empresa, contrata o funcionário, mas não ocorre modificação no patrimônio. Troca de cargos também, quando o funcionário troca de cargo, contrata um gerente, troca um gerente por um outro gerente, também são são atos que ocorrem na empresa, mas que não envolvem, não causam modificações no patrimônio. Se não altera o patrimônio, são chamados de atos administrativos, tá? Além dos atos administrativos, nós temos os fatos administrativos, com F. Os fatos administrativos são aqueles que modificam, são aqueles que alteram o patrimônio da empresa. Toda vez que ocorre algum evento na empresa que altera o patrimônio, que modifica o patrimônio, este é chamado de fato administrativo. E os fatos administrativos são classificados em três: os fatos permutativos, os fatos modificativos e os fatos mistos. Vou te explicar cada um deles. Os fatos permutativos, permuta quer dizer troca, em que ocorre troca. Troca entre contas do ativo, por exemplo. Quando há uma troca de banco para máquinas, de banco para contas a receber, toda vez que há uma troca entre contas de ativo, troca de valores. Sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá. Trocou valores entre contas do ativo, são chamados de fatos permutativos, porque houve troca de valor entre as contas. Toda vez que há uma troca de contas do ativo com contas do passivo, também são chamados de fatos permutativos, porque trocou o valor da conta do ativo por uma conta do ativo. Também é chamado de fato permutativo. Vou te dar um exemplo. Imagine que a empresa comprou máquinas. Essa empresa aqui, que tem 100 no banco, comprou máquinas e pagou R$50 por essas máquinas. Pagou 50 pelas máquinas. Então, o que acontece? Ao comprar a máquina e pagar por essa máquina, vai sair R$50 daqui, vai deixar de ser 100, vai ser 50, porque vai pagar. Então, vai deixar de ser 100 e vai ser 50. E vai entrar o valor nas máquinas em 50. Vai entrar o valor nas máquinas em 50. Percebe que o meu total do ativo continua sendo 100. O que aconteceu? Houve uma permuta de valores, houve uma troca de valores entre contas do ativo. Saiu do banco e entrou em máquinas. Isto é um bom exemplo de fato permutativo. Alterou o patrimônio, mas apenas permutando as contas, trocando as contas do ativo, tá? Outro exemplo de fato permutativo é quando ocorrem mudanças entre contas do ativo e contas do passivo. Percebeu que eu tenho R$50 lá de fornecedores para pagar? E aí eu vou pagar esses fornecedores. Como que eu vou pagar? Usando o dinheiro do banco. Ao pagar usando o dinheiro do banco, o que vai acontecer? Vai sair R$50 daqui para pagar o meu fornecedor. Então, o meu banco vai tirar 50, vai ficar 0. Concorda? E os meus fornecedores também. Se eu tirei daqui para pagar os fornecedores, eu não vou ter mais aquela dívida vai sair. Então, eu vou tirar 50 de lá também. Perceba que modificou o patrimônio, modificou conta do ativo e modificou conta do passivo. E aí o meu total também mudou. Se eu somar o meu ativo, eu tenho só 50. Só 50. E se eu somar o meu passivo, também eu tenho só 50. Então, esses são os fatos permutativos, em que há troca entre contas do ativo ou entre contas do ativo e do passivo. Fatos permutativos. Depois nós temos os fatos modificativos. Os fatos modificativos
são aqueles que modificam o patrimônio líquido, que causam alterações no patrimônio líquido. Toda vez que um fato administrativo ocorre e esse fato modifica o patrimônio líquido, ele é chamado de fatos modificativos. Vou te dar um exemplo. Imagine que a empresa teve receita de serviços prestados. E ela teve receita, essa receita virou um lucro, né? Só recebeu, essa receita vai virar um lucro para a empresa. Então, imagine que a empresa teve um lucro de 30. Imagine que a empresa teve um lucro de 30. Se a empresa teve um lucro de 30, esse lucro fica onde? No patrimônio líquido. Alterou o patrimônio líquido. Está aqui o lucro de 30. E aí, se eu somar o meu passivo agora, 50 mais 30, o total do meu passivo será 80. O meu passivo agora tem 80. E quando a empresa tem lucro, ela recebeu dinheiro. Esse dinheiro entrou aonde? Entrou no banco. Ela recebeu esse lucro de 30. Esse lucro veio para o banco. Entrou no banco. E aí, se eu somar o meu ativo e o meu passivo, 30 que eu tenho no banco, mais 50 em máquinas, o total do meu ativo é 80. Percebam, meus queridos, que modificou o patrimônio líquido, que era 50, passou a ser 80, e modificou também o meu ativo. Esses são exemplos de contas modificativas, melhor dizendo, de fatos modificativos, porque eles modificam o patrimônio líquido e modificam também o ativo ou passivo. Fatos modificativos, modificar o patrimônio líquido. Essa é a principal característica, modificar o patrimônio líquido, tá? Belo exemplo de fatos modificativos. Depois nós temos os fatos mistos. Os fatos mistos são aqueles que alteram contas do ativo e do passivo entre si, e modificam também o patrimônio líquido. Imagine nessa situação aqui em que a empresa está, imagine um exemplo de fatos mistos em que a empresa prestou serviços e para realizar esse serviço na casa do cliente, a empresa gastou 20. A empresa gastou 20 para realizar um serviço na casa do cliente. Perceba, não é o quanto ela cobrou, é o quanto ela gastou. Ela gastou 20 para prestar o serviço. Comprar os materiais, contratar funcionários, ela gastou R$20 para fazer o serviço na casa do cliente. Muito bem. E para fazer esses serviços, ela cobrou 40. Então, perceba a diferença. Ela cobrou 40 e gastou 20 para fazer esse serviço, tá? Ela vai ter de receita 40 e vai ter de gasto 20. E aí você vai concordar comigo que se ela cobrou 40 e gastou 20, ela teve aí 20 de lucro. 40 que ela cobrou, menos os 20 que ela gastou, vai sobrar 20. Então, ela vai ter R$20 de lucro. Concorda comigo? R$20 de lucro. Então, meu lucro aqui vai de 30, mais os 20 vai para 50. Vai para 50. E aí, o total do meu capital social é 100. É 100. 50 mais 50, 100. O total do meu passivo. A empresa teve 20 de lucro. Repita, porque ela cobrou 40 e gastou 20. Só que esses 40, o cliente não vai pagar agora. Esses 40, o cliente vai pagar depois. O cliente vai pagar daqui a uma semana, daqui a 10 dias. O cliente não pagou agora, o cliente vai pagar depois. Se ele vai pagar depois, vai gerar, então, um contas a receber. Um contas a receber de quanto? Quanto que ele vai receber depois? O valor que ele cobrou. Quanto ele vai receber depois? Ele vai receber 40. É esse o valor que ele vai receber no futuro. 40. Então, perceba, a empresa cobrou 40 e gastou 20. Se ela cobrou 40 e gastou 20, ela teve 20 de lucro. Já registramos aqui o 20 de lucro, que era 30, aumentou para 50. Ponto. Esses 40, a empresa não recebeu na hora. O cliente vai pagar só daqui a 10 dias. Então, gerou um contas a receber de 40. E aí tem outro detalhe. O banco, a empresa não gastou 20 para prestar o serviço?
Se ela gastou 20, ela tem que tirar 20 do banco, porque ela gastou. Ela gastou para comprar material, ela gastou para pagar os funcionários. Então, vai sair 20 do banco, que é o valor que ela gastou. Então, que tinha 30, vai ficar só 10. Só 10. E aí, por quê, professor? O senhor tirou 20 do banco? Para pagar o que ela gastou com o serviço que ela fez. Tá? Então, eu tinha 30, vou tirar 20 para gastar, para pagar pelo valor que eu gastei com o serviço. Então, vou repetir. Cobrei um serviço, contratei um serviço, vou prestar um serviço e, para realizar esse serviço, eu vou gastar 20 e vou cobrar 40 do cliente. Gastei 20 e vou cobrar 40. 40 que eu vou cobrar do cliente, menos os 20 que eu gastei, sobrou 20 de lucro. Está aqui, já registrei os 20 de lucro. Muito bem. Esses 40 que eu cobrei do cliente, o cliente vai me pagar daqui a 10 dias. Se ele vai me pagar daqui a 10 dias, então gerou um contas a receber de 40. Daqui a 10 dias eu vou receber esses 40. Muito bem. Só que eu não gastei 20 para fazer o serviço. Se eu gastei 20, eu vou ter que tirar daqui, ó, 10 reais. Dos 30 que eu tinha aqui, 30 menos os 20 que eu gastei, sobrou 10. E aí, se eu somar o meu ativo, ó, 10 mais 40, 50, 50 mais 50, o novo valor do meu ativo é 100. E aí, o que eu quero que você aprenda nessa hora? Que esse lançamento modificou o patrimônio líquido, portanto, é um lançamento modificativo, e modificou também as contas do ativo. Esse mesmo fato alterou o patrimônio líquido e alterou também as contas do ativo. Quando ela altera as contas do ativo e quando ela altera as contas do passivo, ao mesmo tempo, é chamado de fato misto, um fato administrativo misto. E assim, os valores ficam sempre iguais, porque altera as contas do ativo e altera o patrimônio líquido. Tá certo? É isso, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!